Anael. Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor. Questão: você nos disse que alguns de nós, no momento da ascensão, iriam se tornar guardiões, mas, guardiões de quê? De quem? Os guardiões, por definição, bem-amada, são seres que se encontram nas dimensões intraterrestres. Dada a decisão recente da fonte de cortar custo, se pudermos dizê-lo, a experiência da terceira dimensão dissociada, o povo de guardiões será daqueles capazes de gerar as vibrações existentes em meio aos sistemas intraplanetários, a fim de permitir a expansão da vida na terceira dimensão, que será denominada, desta vez, unificada. Portanto, não haverá separação, propriamente falando, entre os seus guardiões e aqueles que vocês têm hoje, quer isso seja os povos humanoides ou não humanoides. Não haverá mais separação com relação a esses guardiões. O seu futuro, em função da sua ascensão, é, obviamente, diferente segundo a sua origem estelar, segundo a sua fonte e segundo a sua função. Assim, cada um irá seguir o seu caminho, cada um irá à sua casa, irá assumir as funções que são as suas. Portanto, os povos chamados de intraterrestres, os guardiões, serão os guardiões de uma vida da superfície chamada de terceira dimensão, aí também, mas não separada. Questão: é importante conhecer a nossa origem estelar. Sim. Mas a revelação, bem-amado, não ocorre senão no momento oportuno, no momento adequado. Todos vocês têm uma filiação estelar. Todos vocês têm 4 filiações espirituais que podem se mesclar ou se diferenciar da sua origem estelar. Entretanto, isso não me é permitido no nível da revelação. Isso é uma revelação que ocorre no decorrer do seu caminho, em um momento preciso e um momento escolhido, que corresponde a uma oitava vibratória que você atinge e que permite esta revelação. A revelação da sua filiação estelar, a revelação das suas filiações espirituais ancora, em você, a nova vida e a nova dimensão. Entretanto, não há curiosidade a ter, no sentido intelectual. Revelar-lhe que você pertence a tal linhagem ou que uma das suas linhagens é essa, não lhe trará grande coisa enquanto você não viver a revelação vibratória. Não há então meio de desvendar, senão por vocês mesmos, o que vocês são, no nível da sua essência estelar ou das suas filiações espirituais. Questão: por que sempre tenho medo de serpentes e fico perturbada ao ouvir falar de cérebro reptiliano? Bem-amada, isso está inscrito no mais profundo desta memória celular que é o seu corpo que você habita hoje. De fato, você guarda totalmente escondido, mais ou menos profundamente, esta noção de medo de répteis. De onde ele vem? Ele vem, obviamente, da sua queda inicial nesta dimensão, desejada e ocasionada pelos demiurgos e pelos povos reptilianos. Entretanto, é preciso compreender que, bem antes desse fenômeno de rebelião, se o pudermos chamar assim, os povos reptilianos e em particular aqueles que vocês chamam de dragões, eram povos extremamente evoluídos, bem mais do que vocês são hoje, além mesmo da sua dimensão estelar. Os povos chamados de dragões eram mestres geneticistas, do mesmo modo que os seres vindos de Sírios, e, em particular, os povos delfinoides. Esses dois estiveram na origem de múltiplas experiências nos multiversos e nas multidimensões. Eles permitiram o desenvolvimento da vida em muitas dimensões e em muitas direções, até o momento em que alguns dragões, imbuídos do seu poder, decidiram criar uma matriz separada, em parte, da fonte. Assim, há escrito em vocês, qualquer que seja a sua origem estelar, quais são as suas filiações ou os seus pilares espirituais, em alguma parte está inscrito em vocês, este medo. Entretanto, vocês precisam admitir que alguns de vocês possuem pilares ou filiações espirituais relacionadas com essas linhagens. Questão: no que consiste o serviço, hoje? Bem-amado, é preciso compreender o sentido dessa palavra serviço. Servir, é o que? Servir pode ser concebido como uma doação de si. Mas é importante discriminar. A quem você se doa? Quais são os seus empregados? Vocês foram criados nesta dimensão a fim de servir o seu Deus. Entretanto, isso é uma ilusão. O serviço não é o amor. A radiação não é o serviço. A radiação é um estado de ser. É preciso passar do serviço ao ser.
E quando vocês estão no ser, nesse momento, vocês servem naturalmente. Mas se vocês servirem sem conhecer o ser que vocês são, nesse momento, vocês entram em uma relação de dependência que não é uma liberação. As palavras são utilizadas frequentemente com dois sentidos. Esta noção de duas faces é extremamente frequente em todos os ensinamentos espirituais. O modo mais importante para o ser humano é fazê-los crer que vocês trabalham para sua liberação no sentido do serviço. O Bhakti Yoga, como é chamado no Oriente, é proposto ou vendido como sendo um meio de acessar a iluminação. Isso é em parte verdade e em parte falso. Vocês podem passar vidas inteiras no serviço de uma causa, no serviço de um grupo, no serviço de uma filiação, sem, no entanto, chegarem à iluminação. Assim, portanto, há verdade e há falsidade. Entretanto, a partir do momento em que vocês descobrem a sua dimensão fundamental de ser multidimensional, a partir do momento em que vocês se conectam ou se reconectam com a sua dimensão estelar, a partir do momento em que vocês ativam em si as filiações espirituais, vocês estão obrigatoriamente no serviço, mas esse serviço não é a mesma forma que o serviço que lhes é imposto, em que lhes é pedido, em que esperam fazê-los encontrar a iluminação pelo serviço. Assim, é preciso bem compreender que existem vários serviços e as forças dos maus rapazes jogam sempre nesta noção de dualidade de palavras. Os exemplos são muito numerosos. Assim, por exemplo, quando vocês falam de Nações Unidas, em inglês, United Nations, é uma paródia, obviamente, da unidade. A nova ordem mundial sendo uma paródia da unidade, as forças de separação, de dicotomia, que os precipita nesta dimensão, sempre inverteram o processo, quaisquer que fossem. Assim, portanto, a palavra serviço que, no espírito humano, é um sentido nobre de devoção, de doação de si, encontra-se falsificada no sentido de servidor, o que não é de qualquer modo a mesma coisa, vocês hão de admitir. Assim, vocês podem aderir a ensinamentos ligados, por exemplo, ao que chamam de lojas oficiais e, aderido a essas lojas, vocês se colocam a serviço deles. Mas esta própria loja, a quem serve? A questão é fundamental. Quem garante a vocês, além das palavras e além das concepções ou filosofias empregadas e transmitidas, que a energia que vocês fornecem, no sentido do serviço a essas lojas, vai servir à fonte? A fonte nada lhes pede. A fonte pede para ser na unidade. E, a partir do momento em que vocês realizarem a unidade, o serviço se estabelece espontaneamente, sem esforço, sem vontade alguma, o que é, admitam-no, profundamente diferente do sentido do serviço tal como lhes foi proposto, para não dizer vendido, por alguns ensinamentos. Questão: se a unidade pode conduzir à abundância, a abundância pode conduzir para a unidade? Bem-amado, cada caminho é diferente e você irá compreender necessariamente que a abundância é diferente, de acordo com a experiência de cada um. Alguns seres estão na abundância e encontram a unidade na abundância. Alguns outros seres vão encontrar, através da privação e, portanto, da falta de abundância, a unidade. Não há regra absoluta. A abundância não pode conduzir sistematicamente à unidade. A abundância pode, por vezes, conduzir à dualidade e à separação. Não há regra absoluta. A abundância faz parte da unidade. Mas de qual abundância estamos falando? A abundância material não é a abundância espiritual. A abundância espiritual é, não a pobreza, mas a satisfação das suas necessidades segundo a inteligência da luz e não segundo a sua própria vontade. Para um ser, a abundância pode ser simplesmente ter o que comer a cada dia. Para outro, a abundância pode ser poder se deslocar à vontade em tal ou tal automóvel. Para outros, enfim, a abundância consiste em ter uma conta bancária bem guarnecida. Para alguns seres, isso vai aproximá-los da unidade, e, para outros, isso vai afastá-los, tão seguramente como pesos muito mais graves, da sua unidade, e vai mantê-los na dualidade. Não há, portanto, com relação à abundância, um caminho único. Cada um aí reage em função dos seus próprios impulsos e das suas próprias vivências, tanto no nível de encarnações como no nível da alma. Entretanto, a abundância espiritual estritamente nada tem a ver com a abundância material, mesmo se esta abundância espiritual se expressar, por vezes, na vida, por uma abundância material.
Mas não esqueça que, quando vocês alcançavam e encontram a unidade em vocês, a abundância toma uma importância toda relativa em relação à noção de abundância da vibração e de abundância da vivência da unidade, que é primordial. Nesse momento, o resto se segue, e segue sem forçar, sem esforço. Esta é toda a diferença da abundância que você vai procurar para se premunir, para se preservar dos inconvenientes da vida. É profundamente diferente da abundância que se manifesta a partir do momento em que vocês tiverem encontrado a unidade. Eu vou tomar um exemplo muito simples de compreender. Vocês têm um problema a resolver que necessita de um investimento, de certa soma do que chamam de dinheiro. Quer vocês tenham este dinheiro, quer não o tenham. Se vocês estiverem na resistência, vocês exercem esforços, mais ou menos fáceis, segundo o seu caminho, para adquirir o que lhes falta de dinheiro. O ser que vive na unidade não se coloca esta questão. Ele está na abundância, espontaneamente, pela reconexão com a sua fonte. Nesse momento, ele emite uma ideia e a abundância irá se manifestar, de modo certeiro, muito diferente do caminho que é utilizado por aquele que utiliza as vias da dualidade e, portanto, da resistência. Em um caso, há resistência para adquirir a abundância, no outro, há abandono à abundância que está chegando. Isso não tem de forma alguma a mesma conotação nem a mesma finalidade, mesmo se, no final das contas, cada um chegar ao seu objetivo. Mas há um caso em que vocês chegaram ao objetivo permanecendo na unidade, e no outro caso vocês se afastaram da unidade. Questão: e sobre as pessoas que se põem no serviço por causas humanitárias? Bem-amado, os seres que se engajam em uma ação de serviço, no sentido humanitário, através de algumas organizações, participam, de maneira inexorável, apesar da sua vontade, da manutenção da dualidade. É muito diferente levar uma ajuda sob a forma alimentar, sob a forma de cuidados médicos. Isto é uma ajuda, isto é um serviço, mas esse serviço mantém a dualidade. O importante não é vir ajudar, o importante é que o outro se ajude ele mesmo. A única maneira de ajudá-lo, na verdade e na unidade, é mostrar-lhe uma qualidade de vibração. Os maus rapazes compreenderam perfeitamente o princípio de dualidade, já que eles criaram isso. Tendo criado esse princípio de dualidade, ele funciona deste modo em todos os setores da vida. O que quer dizer? Isto é muito simples e vocês vão compreender bem depressa. Imagine que vocês criaram um problema, convém também trazer a solução, depois de ter deixado o humano divagar sobre esse problema. Tudo foi criado neste planeta, bem como no mundo industrial moderno em que vocês vivem, desde tempos muito antigos, por esses seres. Há esta noção, no homem, de bondade. Esta bondade, obviamente, quer se manifestar no ser humano pelo fato de fazer o bem. Mas fazer o bem provoca sistematicamente o mal. Do mesmo modo, vocês deverão se colocar a questão adequada. Como vocês explicam que, apesar da lei de karma, as pessoas que fazem o mal não sofrem do mal? Irão lhes dizer que eles vão sofrer em uma vida futura. E se eu lhes disser que eles jamais irão sofrer devido ao mal que fizeram? Porque, obviamente, eles estão protegidos da sua ação/reação. Agora, se vocês fizerem o bem com um sentido de amor muito profundo, como esse foi o caso para alguns seres, se vocês prestarem a sua ajuda com toda devoção e com todo o serviço, se eu lhe dissesse que vocês vão atrair e manter a dualidade, o que vão me responder? E, no entanto, esta é a verdade. O principal da ajuda não é fornecer sob o apoio de um médico, de um alimento, ou de um medicamento. O apoio mais importante a fazer está na liberação da conexão com a dualidade, com o bem e o mal. Assim, vocês não podem trabalhar no sentido do serviço mais absoluto para a fonte se não estiverem, vocês mesmos, no ser, e acima de tudo isso. Há seres que proporcionaram, no sentido do seu sacrifício, algum bem-estar ao seu ambiente, de forma mais ampla ou mais restrita, que isso seja um santo ou uma mãe de família que, por exemplo, devotou toda a sua vida aos seus filhos. O sentido do sacrifício não é o sentido da liberação. Ao se sacrificarem, vocês se tornam servidores, empregados. Sendo o servidor do outro, vocês abandonam o seu controle. O que não quer dizer ficar totalmente na indiferença, mas que é preciso de início procurar o reino dos céus e o resto irá se seguir.
A partir do momento em que vocês encontrarem a unidade, e hoje isso é cada vez mais verdadeiro, vocês estarão obrigatoriamente na noção de serviço. Isto é diferente de se compadecer e de servir no sentido de uma emoção, ou de um afeto, ou de uma crença, vocês não acham? Assim, a totalidade de organismos humanitários, tendo sido criados pelos humanos nesta humanidade, pertence às mesmas forças que as forças de poder que os governam. Sem nenhuma exceção. Questão: poderíamos falar do alfabeto Inca de letras de fogo e da sua utilidade? As letras de fogo do alfabeto Inca estão diretamente ligadas ao alfabeto Maia, ao alfabeto acádio-sumeriano. É a mesma origem, obviamente, já que os viracochas que visitaram os Incas e que visitaram também antes os Maias, têm a mesma origem. A utilidade é, hoje, trabalharem com vocês mesmos. Obviamente, as ferramentas são múltiplas. São numerosas. Vocês utilizam os cristais. A água pode ser utilizada. O canto pode ser utilizado. Os alfabetos sagrados podem ser utilizados. Eu os engajo, particularmente neste momento, e em função do derramamento vibratório que está sujeito ao seu sistema solar, a se ligarem ao que é mais simples. O ensinamento não é uma transformação. A transformação é, ao contrário, ensinamento. Compete-lhes viver a transformação e isso pode ser obtido, ou, em todo caso, favorecido, pela utilização de algumas técnicas, de alguns protocolos. Mas, entretanto e em última análise, a coisa mais importante é o seu proceder de abertura do coração e para isso não há que praticar técnicas, quaisquer que sejam. Entretanto, eu concebo que em meio à consciência humana seja necessário respeitar uma série de rituais porque isso está inscrito em vocês. Questão: alimentar-se exclusivamente de prana é uma evolução ligada à unidade? Bem amado, a primeira parte da resposta, alimentar-se de prana, corresponde a um emprego do prana. Isso corresponde à evolução futura da humanidade durante a sua translação dimensional, já que, nas dimensões chamadas de quinta dimensão e além dela, não há mais que se alimentar no sentido que você entende. Vocês se alimentam, efetivamente, do éter e de forças presentes em meio à luz. Não há necessidade de ingerir o que quer que seja. Entretanto, em meio à sua dimensão, esse emprego do prana não é uma prova de unidade. Entretanto, alguns seres, efetivamente, não têm mais necessidade, realmente, na unidade, de comer, mesmo nesta dimensão. Mas preste atenção para não fazer disso uma regra absoluta. Você pode estar na unidade e comer. Você pode estar na unidade e fazer amor. Você pode estar na unidade e não mais fazer amor. Você pode estar na unidade e não mais ter necessidade de comer. A vibração se adapta. A vibração vai seguir as suas necessidades. E as suas necessidades vão se ajustar à vibração. Assim, algumas necessidades vão desaparecer e outras não desaparecem. Assim, não há regra absoluta nesse nível. O que não quer dizer que todo ser que consegue viver de prana esteja na unidade. Do mesmo modo que há pessoas bulímicas que estão na unidade. Questão: há muitos humanos na Terra que se alimentam de prana? Isso se saberia na sua humanidade. Há alguns. Alguns controlaram, eu diria, o prana e as forças prânicas e podem realmente se alimentar do prana, porque controlaram alguns critérios desta dimensão, o que não é uma prova da unidade. Lembrem-se, vocês podem ter todos os poderes do mundo, lembrem-se do que disse São Paulo. Vocês podem levantar as montanhas, vocês podem ter a fé para levantar as montanhas, vocês podem se comunicar com os anjos, se lhes falta o amor, se lhes falta o fogo do amor, vocês nada são. Vocês podem adquirir todos os poderes nesta dimensão. Vocês podem adquirir os poderes de premonição mais corretos e autênticos, sem, no entanto, estarem na unidade. Justamente, a unidade não se importa com essas manifestações sobrenaturais. A unidade é um estado de ser independentemente das manifestações exteriores, quaisquer que sejam elas. Entretanto, em certos casos, a unidade se acompanha também de manifestações exteriores. Mas vocês não devem se enganar com as manifestações exteriores, quaisquer que sejam. Não é isso que deve guiar a sua adesão ou não adesão. Ainda uma vez, eu os remeto a vocês mesmos.
O que deve guiar a adesão de vocês é a sua capacidade para vibrar no nível do coração, ou não, e nada mais. Enquanto vocês estiverem centrados nos conhecimentos exteriores, ligados aos escritos, ligados às experiências, mesmo as mais santas, vocês irão se afastar do seu caminho. Alguns seres disseram que a um dado momento seria necessário matar todos os modelos. Somente matando todos os modelos é que vocês irão se tornar vocês mesmos. Enquanto vocês dirigirem a sua crença no seu exterior, vocês estão aderindo a um modelo e, portanto, vocês estão em estado de servidão. Questão: quando caminhamos para a unidade, transmitir o que vivemos afasta desta unidade. Bem-amado, obviamente, a vontade de comunicar o que você vive, de maneira verbal, de maneira escrita, ou de maneira afetiva ou emocional, é muito lógico para o ser humano. O ser humano é um animal comunicativo. Nesta dimensão, certamente, eu não faço referência à sua dimensão estelar. Nesta dimensão, o que vocês vivem, vocês têm vontade de contar. O problema é que, ao exprimirem o que vivem, vocês saem da unidade. A unidade é algo que se comunica pela radiação. Basta estar neste estado de presença para o outro captá-la. A partir do momento em que vocês quiserem falar sobre o que vocês viveram, ou sobre o que vocês estão vivendo, vocês se afastam do que vocês vivem, de maneira inexorável. Do mesmo modo, quando lhes é pedido para não julgar, no que vocês entendem no sentido de julgamento, isso se torna um aprendizado importante, porque vocês veem, porque vocês sabem pertinentemente que tal ou tal pessoa, que tal ou tal situação é totalmente falsa, mas, entretanto, não lhes compete denunciá-lo porque, se vocês fizerem isso, vocês recaem no nível em que vocês denunciam e, portanto, vocês se afastam, também, certamente, da unidade. A saída desse mundo de dualidade apenas pode ocorrer no ser e na ressonância do ser. Ela apenas pode ocorrer vivendo na unidade, e contentando-se de serem os transmissores desta luz, assim como lhes disse o arcanjo Miguel, de serem os semeadores e os disseminadores. Isso não necessita de palavras, isso necessita de uma vibração, o que não é a mesma coisa. Questão: está correto que os pássaros seriam descendentes dos dinossauros? Os pássaros pertencem a dimensões diferentes, diríamos, e a linhagens evolutivas diferentes daquelas dos dinossauros. Eu os lembro de que alguns dinossauros alados como aqueles que vocês chamaram, alguns, de pássaros, não eram pássaros, mas mamíferos. E, para outros, eles eram répteis, também. Não há correlação ou adequação possível entre animais cobertos de pelos ou cobertos de escamas e animais cobertos de plumas. As plumas referem-se inevitavelmente a dimensões etéreas, isso nada tem a ver. Questão: poderíamos falar dos Elohim e dos Nefilim? Sim. Isso é extremamente específico. Os Elohim são seres de cristal pertencentes à 11ª dimensão e que se aproximam dos seus status de 18ª dimensão. Os Elohim são agentes criadores, o que foi chamado vulgarmente de deuses criadores ou de mestres geneticistas também, por alguns. Entretanto, eles participam da iniciação de um ciclo e de uma criação específica. Os Nefilim são seres pertencentes a dimensões totalmente diferentes. Eles não pertencem às dimensões dos seres de cristal, eles vêm de dimensões situadas em relação com Sirius e, de preferência, com a 18ª dimensão. Os Nefilim são seres que podem tomar corpo de carne. Eles não são esses seres nefastos que foram descritos pelas escrituras. Obviamente, a Bíblia falsificou a totalidade do que eram os Nefilim. Os Nefilim eram os grandes seres de luz que foram chamados de titãs ou de gigantes. Foram eles que construíram os círculos de fogo dos anciões. Eram eles que estavam vivendo sobre a terra, naquele momento. Eles estavam fazendo uma série de experiências de criações em associação com a fonte, quando a irrupção dos dragões os obrigou a se retirarem, a fim de não entrarem na dualidade. Antes de se retirarem, e devido à aproximação desses seres vindos da Ursa Maior, eles foram capazes de criar uma série de estruturas permitindo, pela sua visão extremamente abrangente, preparar o retorno da luz que vocês estão vivendo agora. Questão: em qual data ocorreu a criação pelos Elohim? A palavra criação deve ser ponderada, não se trata de uma criação textual. Trata-se de uma contribuição criativa em uma criação existente, o que não é a mesma coisa.
Os Eloi não têm capacidade para criar o mundo, na totalidade. Do mesmo modo que os geneticistas de Sirius não têm capacidade para criar o mundo, na totalidade. O mundo deve ser sustentado por certo número de forças, chamadas de elementos. Esses elementos são sustentados, eles mesmos, pelos Ayotaku de Shoukerubin. Assim, para criar o mundo ou para criar uma dimensão, convém que uma série de conhecimentos, uma série de vibrações, uma série de competências estejam associadas. Os Eloi não criaram uma dimensão, eles introduziram, em meio a uma dimensão, uma dinâmica específica. Eles são, entretanto, chamados de deuses criadores. Os Nefilim não criaram algo, mas desenvolveram uma experiência que foi criada pelos seres com os quais eles estavam associados, digamos, e que eram os seres delfinoides de Sirius, da 18ª dimensão. Os verdadeiros criadores agora, no nível desta Terra, são aqueles que trouxeram as matrizes cristalinas, bem antes da existência do que vocês chamam de raças humanas. Esses seres que trouxeram as memórias cristalinas e as ressonâncias cristalinas, permitindo sustentar a vida, nas múltiplas dimensões e nas múltiplas direções em meio a esse sistema solar, pertenciam a seres que estão no limite do antropomorfismo. Eles eram os grandes golfinhos acobreados de Sirius, mas de um outro Sirius. E isso aconteceu há 20 milhões de anos. Questão. A consciência experimenta diferentes veículos físicos na terceira dimensão até passar ao estado humanoide. Trata-se de uma criação dos maus rapazes. Havia antes, bem antes da vinda dos maus rapazes, nesta densidade, formas de vida humanoides, mas que não tinham o aspecto que vocês têm hoje, já que, obviamente, há 20 milhões de anos, as consciências encarnadas sobre dimensões extremamente elevadas, tinham trazido sobre esta Terra, em fusão, em alguma parte, no nível de certos estados, a consciência e as matrizes cristalinas, e não as matrizes de vida ligadas aos maus rapazes. Eram formas humanoides de natureza delfinoide. Esses delfinoides eram um cruzamento entre o humano e o golfinho. Eles se deslocavam no ar e não na água, como vocês. A primeira vinda, a precipitação em meio a uma forma humanoide, já existiu, obviamente, antes do episódio dos maus rapazes, uma vez que os Nefilim existiram há 300 mil anos. Mas eu não tinha lhes especificado a sua duração de preexistência em meio a esta dimensão. Existem hoje esqueletos de gigantes, encontrados em diferentes lugares do planeta e cuja datação poderia mostrar que eles existiam há milhões de anos. Entretanto, embora tendo esta forma humanoide, eles não eram humanos. Entretanto, embora tendo esta forma humanoide, eles não estavam nas mesmas dimensões que vocês. Convém também compreender que a maior parte das sementes de estrelas encarnadas hoje em um corpo humano, ou está desde esse último ciclo. Para alguns de vocês, alguns estão aí desde vários ciclos. Isso remonta, portanto, de no máximo 300 mil anos. Bem precisamente, de 320 mil anos. Questão. Há uma ligação entre a civilização dos gigantes e os gigantes das Ilhas Canárias. Totalmente. Os gigantes se distribuíram em diferentes lugares do mundo. Eles viviam no topo das montanhas e próximo dos mares. Questão. O que vivem os esquizofrênicos? Eles são como invadidos. Qualquer entidade humana pode ser invadida em algum momento da sua existência. Entretanto, não penso que a maioria dos casos chamados de esquizofrênicos releve disso. Os esquizofrênicos têm um pé nesta realidade e um pé, ou uma parte da sua consciência, em outra realidade. O que vocês chamam de sofrimento do exterior, para vocês, não é um sofrimento para eles, já que eles têm acesso a dimensões as quais vocês não têm. Assim, ainda uma vez, aí também, tudo depende do que chamaremos de ponto de vista. O seu ponto de vista está ligado à ausência de comunicação com essas formas de vida chamadas de esquizofrênicas. Entretanto, essas formas de vida têm a sua utilidade. Do mesmo modo que um pai tendo um filho chamado de mongoloide viveria certa forma de sofrimento, mas, entretanto, através desse sofrimento, há a resolução de uma série de coisas, vividas tanto pelo pai como pelo filho. Entretanto, jamais considerem, mesmo um esquizofrênico ou um mongoloide, como inferior a vocês. Eles são, na maioria dos casos, de longe, superiores a vocês, em nível vibratório.
A explicação, na sua linguagem, é multifatorial. Existem fatores genéticos. Existem fatores múltiplos, que interferem. Mas, em nenhum caso, vocês podem misturar elementos de natureza estritamente das entidades, no sentido em que vocês falam, ou o fato de serem invadidos. Esta não é absolutamente a regra, e ainda menos uma obrigação, o que não exclui que, durante algumas fases de delírio, associadas a determinadas deficiências, possam se manifestar algumas entidades. Do mesmo modo como para um médium. Questão: qual é a próxima evolução depois do mineral, do vegetal, do animal, do ser humano? A próxima etapa não é, contrariamente ao que vocês acreditam, o super-homem, porque vocês não são ainda homens, no sentido humano. É por isso que temos necessidade de certa quantidade de material genético, a fim de que se revele a vocês, em meio a uma densidade diferente, certamente, mas, entretanto, em meio a uma forma de corporeidade específica e biológica, ainda, o verdadeiro estado do ser humano, ou seja, aquele da humanidade não dissociada e não cortada da fonte. Obviamente, a evolução é constante, em geral, na criação. Quando digo, em geral, é que existem linhagens que eu qualificaria de estabilizadas. Assim, os arcanjos fazem parte disso. Nós somos os guardiões da 18ª dimensão. Nós garantimos o vai e vem dos fluxos de consciências e de informações entre a fonte e as outras dimensões. Dessa maneira, nós devemos permanecer no nosso lugar. A fonte pode percorrer o conjunto das dimensões. O ser humano, quando não for mais dissociado, poderá percorrer certo número de dimensões situadas além do antropomorfismo. A perda do antropomorfismo significa a passagem a um nível de consciência que está, no momento, no nível da sua consciência, invisível, intocável, de uma maneira ou de outra. A evolução do homem se faz, evidentemente, para o anjo. O anjo não é necessariamente o que vocês creem. Existem múltiplas variedades de anjos nas dimensões. Assim, o exemplo que eu vou tomar, aqueles que são chamados de anjos do Senhor, os vegalianos, têm corpo de terceira dimensão unificada. Eles são chamados de anjos do Senhor e, no entanto, vocês acreditam que eles sejam munidos de asas? Absolutamente não. Eles têm um antropomorfismo muito próximo do de vocês, com medidas profundamente diferentes. Os anjos não são necessariamente consciências aladas. Lembrem-se também de que nós mesmos, os arcanjos, na nossa dimensão, mesmo se eu puder me apresentar como eu fiz aquele que eu guardo e aquele que eu mantenho neste estado vibratório, sob a forma antropomórfica específica, não é a realidade do que eu sou. Entretanto, quando eu desço, quando eu manifesto a minha vibração na quinta dimensão, eu não posso apresentar a manifestação que eu tenho na minha dimensão original. Assim, um Elohim, quando ele se manifestou sobre a Terra e quando desceu no plano vibratório, obviamente, o corpo de cristal não existe mais. O corpo de cristal foi coberto de poeira e recoberto por uma pele. Ele se tornou de novo corpo humano e, no entanto, esse corpo humano não passou pela geração habitual. Do mesmo modo, quando a fonte toma corpo e quando materializa um corpo, ela é obrigada a provocar certa forma de gestação para passar da sua última dimensão para a terceira dimensão. E esse corpo, no entanto, possui os atributos que todos vocês têm em comum. Entretanto, a consciência que o habita nada tem a ver com a sua consciência. E, no entanto, é o mesmo veículo. Aos 3 dimensões, 31 de outubro de 2009. Transcrição e edição, Zuma Peixinho. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.